que vinha sendo a vida como um barco que corria sem saber nem pra onde ia, a deriva ele descia, ia chegar onde não sabia, e o destino veio pra sua atenção chamar. Sem a mão no remo não vem sendo um bom jeito de se navegar, pois sei que não se vive como se o amanhã pudesse vir com qualquer coisa e um porquê já não houvesse. Sei que viver é muito mais do que só um bom passeio, vento que traz a cor da paz quando eu encontro um meio de olhar pra cima e ver que tudo é mesmo certo. O mundo é tão perfeito quando eu olho de perto, vendo que há tem tudo por trás, uma mão que orienta. Meu navegar eu posso bem mais quando firmo nessa senda. Um dos grandes argumentos teóricos usados para sustentar a visão de que o cérebro produz a mente é o fato de que, caso determinadas áreas cerebrais sejam lesadas, as funções correspondentes a ela são suprimidas. Assim, se provocarmos uma lesão na região occipital do cérebro responsável pela visão, o indivíduo deixa de ver. Isso é uma verdade. No entanto, cabe uma pergunta: a região occipital é a causa da visão ou é a estrutura que transmite a informação? A ciência atual ainda não consegue ter uma resposta exata para essa questão, mas a filosofia espírita nos coloca que o cérebro, desde o tronco encefálico até o córtex pré-frontal, funciona como um transdutor da matéria mental oriunda do espírito. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro capítulo do problema do ser, do destino e da dor, quarta aula, porque a primeira aula foi introdução. Viram aí que tive alguns probleminhas hoje para arrumar o espaço? Ou será que não foi um problema? Foi só algo que tinha que resolver? É sobre isso que falaremos no capítulo de hoje, o problema do ser. O que é um problema para você? De acordo com Murilo Gun, problema é só algo que precisa de solução. Eu sempre vou parafrasear aqui, citar alguns profissionais com muita frequência, alguns estudiosos, alguns pensadores, que é Murilo Gun, Anete Guimarães, Haroldo Dutra, Décio Iandoli. Eu acho que esses são os principais que eu geralmente busco referências, porque eu gosto muito do trabalho deles. E hoje a gente vai ver essa questão do problema do ser. Antes de ver do problema do ser, esse vídeo aqui introdutório, eu vou explicar melhor no próximo vídeo, como eu sempre faço de praxe. Hoje eu não estou caracterizada, o que tem relação com o nosso capítulo foi o que eu mostrei para vocês aqui no início. Já fiquem pensando aí o que é um problema. Será que eu realmente tive um problema para resolver antes do vídeo? Deixei para a última hora? Tem várias perguntas a serem feitas que eu passo no próximo vídeo. E com relação ao vídeo passado, eu estava caracterizada de quê? Quem lembra? Eu tentei, né? Me caracterizar de anjo. Coloquei umas asinhas, coloquei uma auréola. E no capítulo passado, o tema do capítulo era caracteres da doutrina
espírita ou caracteres da doutrina dos espíritos, será mesmo que são esses caracteres externos que a gente vai ver sobre o que é espiritual? Será que todo anjo tem asa e tem auréola? No pé da letra, sim, mas e no sentido metafórico? Tem várias referências aí nas escrituras religiosas que a gente vê falando de asa, que a gente vê falando de auréola. Mas se você perdeu, volta lá no vídeo introdutório que eu falo dos 4 níveis de interpretação das escrituras sagradas e que eu levo para toda a minha vida. Então, nesse caso do anjo, a gente fica só no sentido metafórico, que é o primeiro nível. No sentido do anjo, a gente fica só no sentido literário, que é o primeiro nível, que é exatamente como está escrito. E o sentido metafórico? A gente sabe, de acordo com as informações dos espíritos, que nós temos 2 asas da evolução. E tudo que for de psicografia, que você tiver um pouquinho de medo de acreditar, de falar que isso é verdade, traz apenas para um questionamento. Porque aqui o estudo é ressignificando o seu movimento de acordo com a fé raciocinada. Então, eu vou trazer questões que vêm da fé, mas que a gente vai raciocinar em cima, porque tem aplicabilidade no meu dia a dia. Muitas pessoas acham que tudo que está relacionado com um contexto espiritual vai ter essa característica de anjo ou de algo místico que envolva vela e outras coisas. Tem problema usar vela? Não, tem muita utilidade as velas. Mas e o anjo? Realmente ele tem asa? Ele tem auréola? Essas 2 asas da evolução é a asa da moralidade e da intelectualidade, que a gente deveria buscar as 2 enquanto estamos em vida. Buscar conhecer, buscar estudar, buscar viver a nossa moral, nos conhecer o que é moral para nós e buscar também o intelectual, o estudo, a ciência, as interpretações científicas das situações do mundo, que são interpretações hoje mais severas, mais cautelosas para determinar o que é certo, o que naquele momento é uma verdade ou uma informação útil para a sociedade, né? O problema é quando a gente desequilibra essas 2 asas. Aí a gente não vira anjo, não tem como voar. Então, para a gente deixar de se apegar um pouquinho a esses caracteres externos da doutrina espiritualista, dos espíritos, de tudo que é espiritual, e prestar mais atenção nos caracteres metafóricos. Cuide do seu lado moral da mesma forma que você cuida do seu lado intelectual, ou pelo menos um pouco mais parecido, que não fique tão discrepante um do outro. E esse é o mesmo questionamento que eu trago com relação à sua saúde. Será que você está cuidando da sua saúde da mesma forma que você cuida da sua sobrevivência? Que você garante comida, que você trabalha, que você cuida da sua casa? Será? Eu faço do meu trabalho um trabalho sagrado, de me ajudar, de ajudar os outros. Eu faço dos cuidados da minha casa de forma sagrada, de estar sempre pensando a melhor forma de fazer, de olhar para as emoções das pessoas e para as minhas também. Aí tá tudo certo e a gente começa a equilibrar as 2 asas. Quando a gente fala de olhar para o lado espiritual, para o lado moral, não é ter que deixar de fazer as coisas do dia a dia. Não tem que ter um momento muito separado. É claro que se a gente for pensar na hora que você vai fazer uma oração, uma meditação, quanto mais concentrado você estiver naquilo, em um espaço propício, é melhor. Mas quer dizer que eu não consigo orar no meu trabalho? Não, pode orar em qualquer lugar que você estiver. Quer dizer que eu não posso entrar em um estado meditativo, isso o Haroldo fala muito, estar
em estado meditativo para qualquer coisa que você faz, que é estar presente. Estar presente assistindo esse vídeo, estar presente trabalhando, estar presente brincando com seus filhos. Tem como também. Mas é muito importante você conseguir aquele momento de meditar com os olhos fechados, com o silêncio ou com uma música, sem ninguém te atrapalhando, porque é a hora que você treina e estar presente. Para quando você quiser estar presente com seu marido, sua esposa, seus filhos, você consegue com mais facilidade, porque você já está treinando. Então essa foi a relação da caracterização da aula passada de anjo, os caracteres aí da doutrina dos espíritos. E hoje a gente vai ver o problema do ser. Então a gente inicia com essa pergunta que eu trouxe no início. O que é um problema? O que é um problema? Eu hoje coloco para minha vida que problema é tudo aquilo que demanda solução. Então eu vou buscar a solução para isso. Leon Denis traz um livro antigo e os autores mais recentes vieram ressignificando aqui muita coisa sobre essa questão do problema do ser, que é quando a gente começa a pensar sobre a nossa essência, esse ser pensante que está dentro de nós, de onde que ele vem, como que ele funciona. No início da explicação de Leon Denis, ele traz a questão da experiência quase-morte, ilustrando como a mente e ondas do cérebro com relação a uma TV. O trecho que eu li no início traz uma pergunta interessante. A região occipital é a causa da visão ou a estrutura que transmite a informação? Então, para eu começar a responder algumas perguntas que trazem problemas para o meu ser, eu passo pela questão da mente. O que é a minha mente? Quem é esse ser pensante? E eles trazem aqui essa correlação da mente com uma televisão e quem transmite o sinal da televisão. Se a mente, filosoficamente, não é produzida não é um subproduto do cérebro, como a ciência traz de um tempo para cá, essa mente, ela seria algo fora do cérebro, que tem como se expandir, como se fosse o local que transmite os sinais para a televisão. E o seu cérebro é a sua televisão. Então, quando você liga a televisão, é como se você acionasse o seu cérebro. Através do seu cérebro, você pode se movimentar, você pode falar, você pode enxergar, ver coisas do meio. Se você desliga a televisão, o local de onde estava transmitindo os sinais deixou de existir? Não deixou de existir. E é isso que traz nas experiências quase-morte com relação ao funcionamento da mente quando não tem onda elétrica no cérebro. Essa mente, ela continua a funcionar. Mas como? Como que ela continua a funcionar se eu estou no meio de uma parada cardíaca, se eu estou com algum problema de saúde que não tem ondas cerebrais e a pessoa consegue, depois desse fenômeno quase-morte, contar coisas que aconteceram? Ali no espaço, ela fala características da sala onde ela estava, o que os médicos falaram. Muitas falam que encontrou um túnel branco, de luz branca, conversou com algumas pessoas. De onde vêm essas informações? Até a parte do túnel de luz branca, eu aceitaria que as pessoas falassem assim, mas isso é ilusão que o cérebro cria. Sem conexão elétrica, é uma ilusão que o cérebro cria, mas tudo bem. Agora, quando a pessoa fala de coisas que ela viu, não com os ouvidos desse corpo, né? Dos médicos ali no entorno dela, naquele exato momento, ela vai falar disso depois, mas foi naquele exato momento do fenômeno quase-morte, aí eu já não consigo aceitar muito bem. Para quem ele é a fé raciocinada, é assim, é quando a gente vai raciocinando em cima dos fatos. Então, para mim e para os estudiosos que eu acompanho, neste momento é um momento que a mente se encontra de uma forma mais expandida do corpo físico,
junto com o seu corpo perispiritual. E aí ela tem condições de enxergar, de sentir, de ter sensações, ter sensações da mesma forma como se ela estivesse nesse corpo. Na verdade, o que a doutrina dos espíritos traz é que a gente tem sensações cada vez maiores, mais expandidas. Porque aí o olho não é só aqui nesse local, né? Você vê como o corpo inteiro. Então você vê mais, você sente mais, você escuta mais. Mas isso a gente deixa para características mais para frente, quando a gente falar desse corpo perispiritual. Quando a gente começa a entender que essa mente pode ser essa expansão do corpo, a gente começa a responder alguns desses problemas do ser. E isso, fazendo uma correlação com o cuidado com a sua saúde, com o que a ciência está se aproximando dos fatores mentais, da alma, psicológicos, que o psi é a alma, que eu também expliquei na primeira aula. Eu, como estudo dor e essa relação com o movimento humano, a prática de atividade física para quem tem dores, como que funciona, como é possível fazer. Eu tenho um problema de coluna desde que eu nasci, descobri ele estudando para o vestibular, e foi a partir dali que eu comecei a buscar soluções para mim, porque eu tinha muitas dores ao me movimentar, arrumar casa, tudo mais. E hoje eu consigo fazer exercício físico, consigo me movimentar, mesmo tendo uma vértebra fora do lugar, mesmo essa vértebra sendo menor do que as outras, porque ela era para ser maior, mesmo faltando um pedacinho dela ali, que é o processo espinhoso, que era para distribuir a carga. Mesmo independente disso tudo, eu não deixo de me movimentar, não deixo de fazer exercício físico. Por que que eu consigo fazer isso? Os estudos que envolvem dor, aí principalmente dor crônica lombar, que é uma das que mais acomete a população. Então é mais fácil estudar essa característica, esse tipo de dor. Os estudos com relação à dor, eles estão entendendo que precisa considerar fatores mentais para entender a dor e pensar na solução. Quando a gente começa a considerar fatores mentais, é um dos subgrupos quando começa a se dividir as pessoas para resolver a dor. Então, eu não tenho como resolver a dor, isso os estudos mais novos, né? O estudo que eu vou citar aqui é de 2018. Eu não tenho como mais resolver a dor se eu não classificar essa pessoa que está com dor em subgrupos. Qual a característica, sexo feminino, masculino, idade, como foi que aconteceu essa dor, há quanto tempo que ela tem, aí tem umas formas de categorizar lá. E um desses subgrupos são as pessoas que têm medo da dor. Olha só, de onde vem o medo? A gente tem instintos de sobrevivência, que me dá medo com relação a um leão, que me dá medo com relação a uma aranha. Vou falar nisso, vou fazer um parênteses aqui, que antes de gravar esse vídeo, segunda vez que eu acordo e dou de cara com uma caranguejeira na minha casa. Na primeira vez, eu estraçalhei a caranguejeira. Cara, eu fiquei tão apavorada com a história da caranguejeira que eu assisti esses filmes de aranha aí, eu morro de medo de aranha. Que eu peguei um rodo e na hora que eu bati na aranha, voou pedaço da aranha por vários lugares. E depois eu fiquei pensando, cara, eu me senti na época das cavernas matando animal. Pelo amor de Deus, a gente já não tá mais na época das cavernas. Se você for trazer pra consciência, a aranha caranguejeira, ela não é venenosa. O máximo que ela pode te dar é uma alergia. E se eu estiver falando bobagem aqui e você entender do assunto, comenta aqui, por favor. Mas até onde eu sei é isso. E eu sei que quando um animal pica a gente, quando a gente estuda sobre essas questões da natureza, não é por acaso. Tem coisas ali que você precisa aprender, tem coisas ali que você precisa passar. Ah, quer dizer que você vai viver junto com um leão sem entender como o leão funciona? Não, não é isso. Mas hoje eu vejo que não precisa mais a gente sair matando os bichos à torta e à direita, sabe? Aí hoje eu tentei não matar a aranha. Tentei jogar um balde em cima dela e não deu. Aí ela saiu andando, e daqui a pouco eu tentei jogar o balde de novo e ela foi parar em algum lugar. Mas eu sei que eu consegui domar um pouquinho mais o meu medo, o meu instinto de sobrevivência com relação a um bicho que eu tenho medo. Então esse medo, ele vem do nosso instinto de sobrevivência, que é para nos manter vivos. Nosso corpo nos dá medo de situações importantes, justamente para a gente se proteger. Mas os estudos de comportamento com relação à mente já sabem nos dizer que tem certos medos que são em relação a traumas de infância e várias outras coisas, que a gente consegue trabalhar em cima deles, a gente consegue ressignificar esse medo e o seu corpo entender, opa, eu não preciso mais desse medo. Para o seu corpo entender, eu preciso passar pela mente, porque a pessoa precisa pensar de uma forma diferente, querer pensar de uma forma diferente,
entender, fazer sentido para a cabeça dela que aquilo já não é tão necessário. E é esse medo que eles estão estudando com relação à dor lombar. E especificamente nesse estudo, eles perceberam que quem tem medo de ter dor, a associação estatística lá, quando você for ler um artigo científico, tem a parte da estatística, que é para dizer em números, em dados, se aquilo que você está dizendo tem uma associação forte ou uma associação fraca ou não tem associação nenhuma. E é diferente de falar de causa, tá, gente? Tem muitas pessoas que falam que o leite causa intolerância. O leite tem associação com intolerâncias de intestino e estômago. Não, até onde eu sei, não tem estudo que comprova que o leite é a causa, ok? Porque tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. Então, aquele estômago, aquele intestino tem uma fragilidade com o leite, mas que pode ser com outras coisas, e tem fase da vida que a pessoa tem e tem fase da vida que ela não tem. Então, não dá para falar que o leite é a causa, tem a associação. É diferente a associação de causa, e é importante você saber isso dos estudos científicos para você entender tudo de saúde que você lê. Fé raciocinada. Estamos trazendo aqui raciocínio em cima daquilo que ainda a ciência tem dificuldade de comprovar. Da mesma forma que a ciência tem dificuldade de comprovar que o leite é a causa da intolerância, ela tem dificuldade de comprovar a mente e o espírito do mesmo jeito. Então, as pessoas que têm medo de ter dor está mais associado com afastamento de trabalho do que afastamento de atividade física. Para quem já ouviu falar nessa palavra, cinesiofobia, é quando você tem medo de fazer algum movimento. Eu vou pegar um balde, eu lembro que eu já travei da coluna e não pego o balde porque eu já travei da coluna. E pessoas que têm dificuldade de voltar a trabalhar, estão em licença por conta de dores, porque tem medo de sentir a dor de novo. Mas olha só, o estudo mostrou que esse medo de sentir dor de novo tem associação estatística mais forte com afastamento de trabalho do que com a atividade física. Com a atividade física é quase nada e eles nem cogitam como uma associação. É uma associação muito fraca. Será, então, que esse medo não está mais relacionado a eu ter que deixar de fazer algo que é para minha sobrevivência, do que eu ter que deixar de fazer algo que não é atividade física? O seu cérebro não entende que é para sobrevivência. O seu cérebro não entende que é para sobrevivência. O seu cérebro não entende que é para sobrevivência. A não ser que você passou por processos de desvalorização, você passou por um problema de saúde muito grave, foi a atividade física que te ajudou a sair desse problema. Foi a atividade física que te ajudou a sair de uma depressão, foi a atividade física que ajudou a você se valorizar como pessoa. Aí sim ela vai entrar num contexto de sobrevivência. Fora isso, lá na época das cavernas, a gente não parava para fazer atividade física. Então não é uma resposta lógica para o meu cérebro. Eu parava para trabalhar. Mas como que era o meu trabalho lá na época das cavernas? Era caçar, era construir casa, era lutar com os animais para proteger a família. Então o trabalho está relacionado com o meu contexto de sobrevivência porque ele garante comida, ele garante proteção, ele garante casa. Olha aonde os estudos estão chegando. Então você que tem dor, analise a relação do medo que você tem de sentir dor de novo. E não é só uma dor corporal, tá? Porque isso ele fala também no artigo, que essa relação do medo e do afastamento do trabalho não está tão diretamente relacionada ao medo da dor propriamente dito, mas do que o afastamento do trabalho causou ou de como foi o afastamento do trabalho. Olha aonde nós estamos chegando com relação à análise da mente e dos nossos medos. E se eu não pensar de onde vem essa mente, para que ela serve, fica muito raso o nosso raciocínio de dor, fica muito raso as nossas escolhas com relação à saúde. Para que eu tenho que fazer exercício físico? Para que eu tenho que cuidar desse corpo? É uma vida só. Eu tenho que aproveitar para viver. Para quê? Aí a gente começa a questionar. Esse estudo da relação da dor com o medo da dor, trabalho e atividade física, ele é dos autores Trinderuo, Fisker, Jui e Peterson, de 2018,
da revista BMC Musculoskeletal Disorder. Já no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem uma referência de Alexandre Moreira Almeida, de 2013, que fala que, lamentavelmente, diversos problemas e mal-entendidos teóricos, filosóficos e metodológicos têm prejudicado o maior avanço no entendimento da mente e sua relação com o cérebro. E eu, agora, Tamires Cortá, interpretando essa situação, vejo que um dos problemas é quando a gente fixa só na ciência, nesses problemas de interpretação. Porque, gente, a mente, ela não cabe ainda num quadradinho. A gente está entendendo agora o que é energia, as partículas subatômicas. Então, para os moldes de como a ciência é formada, vai ser difícil de interpretar mesmo. Por isso eu preciso do tripé ciência, filosofia e religião, que eu falei desde o primeiro capítulo aqui. A ciência vai nos ajudar a ver o mundo de uma forma, a filosofia vai nos ajudar a ver o mundo de outra forma, e a religião vai nos ajudar a ver o mundo de outra forma. Vai estudar um pouquinho, e aqui esse estudo está trazendo para você os traumas que você traz com a religião e com a ciência, ou com a religião, ou com a filosofia, historicamente, que a sua família traz historicamente, para você quebrar um pouquinho essa barreira. Se você é uma pessoa muito religiosa e tem dificuldades com a ciência, se você é uma pessoa muito da ciência e tem dificuldades com a religião, porque a religião já fez isso, aquilo outro na sociedade, a ciência também. Então vai entender os seus traumas para que você consiga ter leveza nesse processo. Que esses problemas de interpretação, se você ficar só na ciência, vai ser difícil. Vai ser difícil. Esse problema do ser aqui, que é o capítulo, vai te trazer mais problemas, porque você não vai encontrar solução. E se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque você é uma pessoa questionadora e não encontrou solução de alguma forma para a dor que você tem. Senão você não estaria aqui. Então vá buscar a causa dos seus conflitos, para você buscar a solução de uma forma raciocinada para os seus problemas do ser e como conduzir essa vida de uma forma mais leve, cuidando da sua saúde. Uma outra referência do Alexandre Moreira Almeida, 2013. Embora o materialismo reducionista seja uma hipótese que valha para ser investigada, não é um fato científico como muitos acreditam. Eu também acreditava que esse materialismo reducionista ele era comprovado cientificamente e não é. Então eu vou fazer uma retificação aqui de outros vídeos que eu falei errado, estou aqui me corrigindo, que apesar de filosoficamente ser aceito que a mente não é um subproduto do cérebro, no campo da ciência não foi possível ainda chegar a essa conclusão. Então, em outros vídeos eu falei que a mente é um subproduto, não é mais um subproduto do cérebro como se pensava e que isso já era comprovado cientificamente. Não está comprovado cientificamente, é uma hipótese filosófica. Agora, se o materialismo reducionista é uma hipótese da ciência que não é comprovado, a espiritualidade também é uma hipótese que não é comprovada. Você vai escolher de que lado você quer ficar, se é que precisa ficar de um lado, né? Se o materialismo reducionista não é comprovado e a espiritualidade também não é comprovada, são hipóteses, vamos pensar. Qual a natureza da nossa personalidade? Você, fulano de tal, da idade tal, que nasceu tal ano, com os irmãos tal, filho do fulano X, da fulano cicrano. Qual a natureza da sua personalidade? A sua personalidade é a mesma dos seus irmãos, que tem a genética semelhante à sua, que foi criada num ambiente semelhante ao seu? Tem. Se não tem, qual a natureza da personalidade de cada um? Se vocês vieram da mesma barriga e tiveram as mesmas influências de ambiente. Essa natureza comporta um elemento suscetível de sobreviver após a morte? Esses são dois questionamentos que Leon Denis traz e eu não quero dar uma resposta fixa, para vocês não firmarem uma verdade sobre a minha pessoa.
Eu estou aqui trazendo o estudo do novo livro, um novo olhar sobre o problema do ser, do destino e da dor 100 anos depois. Então é em cima do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, 100 anos depois, com referências científicas novas. Eles trazem esses questionamentos e trazem possíveis formas de pensar, para você não se firmar em uma só. Com relação a esse questionamento, se você pensa na possibilidade da sua personalidade ter origem não só dessa vida, se você pensa na possibilidade que se ela não tem origem dessa vida, pode ser que ela então continue depois daqui. A gente começa a ver as características da nossa vida, o que te move, por que tem coisas que você gosta muito e os seus irmãos não, ou a sua família não, por que você é tão diferente da sua família, o que você vai fazer com isso, por que você tem motivação para acordar cedo, fazer exercício e outras pessoas não, ou por que você não tem. Se essa personalidade, ela traz características de outro lugar, outra vida, e ela pode ir para outro lugar depois daqui, que relação tem isso com as experiências quase-morte? Porque se o corpo tá lá, numa parada cardíaca, numa UTI, e a mente consegue registrar coisas que o cérebro não conseguiria, até onde a ciência entende, sem sinais elétricos. Aonde está essa mente quando eu estou numa experiência quase-morte? Se a maior parte dos nossos sofrimentos são advindos de situações desconhecidas, da mesma forma dessa história da mente na experiência quase-morte, desconhecimento da cura do câncer, o tormento de uma dor que não é resolvida por remédio, a falta de solução para um problema de vida. Será que cogitar a hipótese de que a gente vai daqui para algum lugar pode ser o alívio para uma dor e a solução para alguns problemas? Parênteses. Eu me lembro de uma época na faculdade, e todo mundo que está na universidade tem esse contexto mais intelectual, né? Não estão errados, estão exercendo uma função da sociedade, ninguém tem que ser igual a ninguém. Mas como eu sempre tive esse pezinho no espiritual, teve uma fala de um professor que me incomodou tremendamente, e hoje tudo que me incomoda eu sei que é algo que eu tenho que melhorar em mim, e não um problema do outro. Aí eu fico assim, o que aquilo me incomodou, né? Mas eu tô pensando nisso agora, falando esse vídeo, eu não tinha lembrado disso num contexto anterior, e hoje que eu tenho essa maturidade de pensar em algo que me incomoda como algo que eu tenho que melhorar. E o professor falou assim, as pessoas que acreditam em Deus, que acreditam nessa questão espiritual, é só uma ilusão para poder resolver os problemas da vida. Eu, pelo menos naquela época, já estava numa fase que eu não discutia sobre isso, já teve época que eu discutia, naquela eu já não discutia mais. E hoje, com relação a esses estudos, eu fico pensando, o que é uma ilusão? Eu já conversei isso com uma pessoa nas minhas redes sociais. O que é uma ilusão? No vídeo passado eu falei muito sobre isso. Se nesse móvel aqui, isso que a gente sente como firme, não é firme dessa forma, só é firme por conta do nosso sistema sensorial. Porque ondas eletromagnéticas conseguem passar. Se é firme dessa forma, se não é firme dessa forma, se tudo que está duro aqui, se você quebrar as partículas, vai chegar em energia, eu tenho a ilusão de que isso aqui está parado. O que é ilusão? Será que quando eu olho para o lado espiritual, eu realmente não estou entrando no que é de fato concreto e persiste pelos tempos, independente do que aconteça? Ao invés de achar que isso é concreto, e quando eu olho para o lado espiritual, eu estou falando de uma ilusão que não existe? É hora da gente pensar, já que a gente sabe de tantas coisas que acontecem fora do concreto, como é a mente na experiência de quase-morte. Ela está fora do concreto. E ela traz lembranças de algo que aconteceu ali, sem sistema elétrico funcionando no cérebro. Voltando para onde a gente estava. Se eu cogito a hipótese de que eu posso ir daqui para um lugar, meu espírito, meu perispírito, a energia, minha alma, que seja que você queira chamar, daqui para outro lugar, qual a diferença dessa hipótese, de eu cogitar essa hipótese com o efeito placebo? Vamos voltar no efeito placebo, que eu já expliquei aqui uma vez, para quem não entende muito sobre isso. O efeito placebo
quando a indústria farmacêutica está lá testando os remédios. Um grupo de pessoas, 50 pessoas toma pílula de farinha, 50 pessoas tomam aquele remédio que está sendo testado. E aí, 80 pessoas resolvem a doença. Vamos supor que é para uma enxaqueca. 50 pessoas tomam pílula de farinha, 50 pessoas tomam o remédio que está sendo testado para enxaqueca. 80 pessoas melhoram. De onde veio a melhora de 30 pessoas? Sendo que só 50 tomou o remédio. Esse é o efeito placebo. É quando eu acredito que aquele remédio vai me trazer a solução. E melhora a enxaqueca. E quando eu acredito que eu vou daqui para outro lugar? Então a minha enxaqueca era imaginária? Ou ela existia e eu tenho condições de manipular a minha química de acordo com a minha mente? E com relação à pré-existência da vida também. Porque quando eu começo a pensar nisso, eu refaço as escolhas do meu dia a dia. Já que não é só uma vida, meu corpo não vai acabar, eu preciso, não tem problema se eu não cuidar do meu corpo, porque todo mundo vai morrer mesmo. Ah, então todo mundo vai morrer, mas o problema não é morrer, é como se morre. É o que você fez com esse corpo, o que a sua mente está levando daqui para outra vida, ou daqui para a continuidade. Então tem um porquê eu cuidar da saúde, tem um porquê eu ter propósito, tem um porquê eu saber para que eu trabalho. Se a gente fizer essa correlação dos problemas do ser com um trauma no corpo, vamos pensar na ordem de um trauma. Quando o corpo passa por alguma doença, algum trauma, você tem primeiro o aparecimento dos sintomas, o seu corpo já sabe dos sintomas e às vezes você não sabe. Problema de pressão alta, diabetes, está ocorrendo sintomas ali e no seu sistema sensorial você não percebe. Quanto mais a gente avança nessa percepção do sistema sensorial, agora falando aqui para mulheres, eu até uma certa idade não sabia quando eu ovulava. Hoje eu sei. O dia ali exato, que dá uma dor assim, sei quando eu ovulo, sei quando a menstruação começa a descer, você vai percebendo melhor o seu corpo. Você vai percebendo quando seu intestino já não está muito legal, quando começa ali um sistema de coriza no nariz e você presta mais atenção no suco de limão que você vai tomar, você dorme um pouquinho mais preparado, vamos dizer assim, toma um chá, você vai percebendo as sensações do seu corpo. Então, os sintomas começam a aparecer, independente se você percebe os sintomas ou não, tá? Porque tem gente que acha que sintoma é só quando a pessoa percebe. Ué, mas eu tava tão bem, mas às vezes seu corpo já tava doente e você nem tava sabendo. Aí o seu corpo tem o reconhecimento que existe um agressor. Seu corpo começa processos de proteção. Quando o seu corpo reconhece que o agressor foi combatido, então ele combateu quem estava causando aquele problema. Depois que ele passa por essa fase de combater quem estava causando o problema, tem a fase de reparação. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Então vamos colocar ali, você cortou a mão. Quando você corta a mão, o seu corpo não tem que combater quem está causando o problema, porque quem causou o problema foi uma faca. Você conscientemente combate. Você é um ser humano, consegue pensar, você tira a faca. Agora, se você está ali metendo a faca na mão, o seu cérebro, por questão de sobrevivência, vai te mandar medo, vai te mandar dor, vai te mandar algum problema para você tirar essa faca da mão. Se entra aqui uma bactéria, se alguma coisa inflama mais do que necessário, porque inflamação vai ter. O seu corpo traz células brancas para expulsar isso. Tem forma pus e tudo mais. Depois que ele combate isso, tem um processo de reparação, tem de reconstrução das células, da pele ali, que é um processo inflamatório natural. Tem algumas pessoas também que acham que inflamação é só quando tem infecção. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Feito esse processo de reparação,
eu posso ter o que algumas pessoas dizem como cura. Curei o corte. Isso é um exemplo de um corte. Agora, o que é uma cura de um câncer? O que é uma cura de um problema de coluna? Cura é viver sem dor pro resto da vida? Porque aí a gente questiona as dores que a gente passa na infância, uma mulher que passa uma dor de um parto. Uma mulher tá doente quando ela tá com dor do parto? Não. Mas isso é tão natural já na natureza que ter dor de parto é mais comum. E tem várias mulheres que não têm dor, que tem um filho ali espirrado, né? Cuspido. Porque o corpo dela tá muito preparado para aquilo. Não tem medos, já tem uma dilatação boa. Mas a dor ali do parto é natural. A criança que chora quando não entende o que os pais estão falando. O adolescente que tem dores no corpo por conta de crescimento. E aí você fala assim, não, é natural, você está crescendo. E quando chega na idade adulta, a gente não quer mais sentir dor. Quando aparece um problema de coluna, eu quero a cura. Talvez a cura seja o seu problema de coluna. Talvez a cura seja o seu problema de pressão alta, o seu problema de coração. Porque está curando coisas da sua mente, de problemas internos. Tem um médico chamado Álvaro Avezum que fala sobre isso. Deixa eu ver se a referência dele está aqui, acho que não. Sobre a espiritualidade ter entrado já no compêndio aí de estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então ela entrou nas diretrizes que os médicos devem, a partir de agora, isso desde 2018, devem a partir de agora abordar a espiritualidade nos consultórios. E deixa muito bem separado ali o que é essa espiritualidade de religião, né? A religião ela é feita de dogmas, rituais para se aproximar de Deus. E a espiritualidade são esses questionamentos de tudo que a ciência ainda não comprovou e a utilidade disso no meu dia a dia. Como que eu resolvo coisas que eu não tenho resposta? Eu brigo ou eu aceito? Como que eu resolvo esses processos? E o Álvaro Avezum, em um dos vídeos dele, ele fala da possibilidade, daqui a alguns anos, que o rancor seja considerado uma doença. Então, antes de entrar no rancor, vamos dar um exemplo de uma aterosclerose. Uma aterosclerose é quando você tem acúmulo de gordura na artéria. Quando você passa por um estresse, o seu cérebro manda sinal para aquela artéria específica ou para algumas artérias do corpo que ela precisa dilatar mais para passar mais fluxo sanguíneo, porque você está no estresse, você está brigando com o leão, você tem que fugir, você tem que resolver algo importante, como se você estivesse na selva. Sistema simpático, parasimpático, que quase toda aula eu falo, sistema simpático, parasimpático. E aí, a camada da artéria é feita de gordura. Então, o corpo manda mais gordura ali para fazer essa dilatação da artéria, para passar mais sangue. Daqui a pouco, você passa por um pico de estresse de novo e o cérebro manda, opa, tem que fazer a dilatação da artéria para passar mais fluxo sanguíneo. O cérebro vai lá e manda gordura. Adianta você tirar a gordura da sua dieta? Somente. Agora, se quando você tirar a gordura da sua dieta, você começa a prestar atenção na sua alimentação, você dedica mais para a sua saúde, você diminui o estresse de outras formas, aí você vai conseguir resolver o seu problema de aterosclerose. Aí você pode ter a cura da aterosclerose. Agora, se você só diminuir a gordura, eu sou uma pessoa estressada e também como muita gordura. Quando eu diminuo a gordura, eu tenho diminuição dos sintomas, mas eu continuo com a doença. Aí, como eu diminuí a gordura, eu entendi que eu não posso comer nada de gordura. Mas uma batata frita me lembra a minha infância, uma pizza me lembra a minha infância. Aí tem aquele dia do aniversário que eu começo a comer uma pizza que me lembra a minha infância, ou um churrasco que tem mais gordura, que tem essa relação social. E quando eu como, voltam os sintomas.
Não, o problema não é a gordura, somente. Tem a questão do seu estresse. Tem que ser trabalhado em conjunto. E o rancor é a mesma coisa com relação a problemas de câncer, problemas de coração. Porque quando o coração começa já com sintomas, foi aquele momento que eu me preparei para um sistema de luta ou fuga. Eu fiquei com raiva, eu guardei rancor, porque lá na selva a raiva serve para proteger a sua família. Passou aquele momento, não tem rancor, não tem guardar rancor igual a gente faz. Então, se o rancor está ajudando você a ter problema de coração, aonde está o problema? Aonde está a doença? É quando o coração está ali tentando combater esse rancor ou é o rancor? Então, quando tem os sintomas no seu corpo, o seu corpo está tentando combater ali aquele agressor. Depois que você diminui o rancor ou resolve o problema do rancor, os tecidos do seu coração precisam de reparação. É quando vem um infarto, vem uma inflamação, vem uma bactéria, porque vai corrigir aquela região. E aí, nesse momento que você está com problema de coração diagnosticado, você acha que você está doente nessa fase. E às vezes não. Problemas do ser. Às vezes não. Seu corpo só está corrigindo. Entender como esse corpo funciona vai te ajudar a ressignificar isso. E no Livro dos Espíritos fala sobre essa questão de cura. E fala que tem duas hipóteses, né? Você acreditar que existe uma reencarnação ou não, mas isso não importa, porque as leis naturais não vão mudar daquilo que você tem que passar, daquilo que você tem que sofrer. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte. Menos nos que se sucederem, até que se ache curado. Então, o seu sofrimento, os seus problemas, eles vão deixar de existir, você vai ser curado quando você achar uma solução para eles. E quando essa solução não está presente apenas na ciência, a gente começa a buscar soluções em outros aspectos, né? Essa questão do Livro dos Espíritos está na Pluralidade das Existências, página 184. Tem uma outra referência aqui legal, que é quando o espírito ele escolhe as provas rudes que ele tem que passar durante essa vida, e quando tem um problema de coluna, quando tem uma doença muito severa, e são esses questionamentos que a gente entra em relação a Deus, né? Se Deus é bom e justo, por que tem pessoas que sofrem e outras que não? De onde vêm esses problemas? E a gente, pela psicografia, pela codificação de Kardec, os espíritos falam que nós mesmos escolhemos essas provas. E a gente escolhe essas provas porque a gente sabe que são elas que vão resolver. Então, quando eu falei, o seu problema de coluna pode ser a sua cura. O seu problema de coração pode ser a sua cura, porque é a cura da alma. É quando a gente escolhe um problema que a gente sabe que vai resolver. Quando você vai no médico e ele fala, olha, tem esse remédio aqui, mas ele é doloroso. Quando ele fala para as pessoas que vão fazer tratamento de câncer, vai matar muito das suas células, a sua imunidade vai cair, você tem que cuidar com isso, com aquilo. E mesmo assim, muitas pessoas escolhem fazer o tratamento com a quimioterapia. Porque ele sabe que é aquilo que vai trazer a cura para ele. Da mesma forma, são as escolhas das nossas provas. Enquanto você estiver querendo fugir da dor, muitas coisas você vai deixar de resolver na sua vida. Ah, Tamires, eu tenho que ser sadomasoquista, agora eu tenho que sentir dor com tudo. Não. É entender a dor. Problema do ser, do destino e da dor. Entender a função dela na sua vida e o que você vai fazer com ela. As dores musculares e articulares é resolução de conflito. Quando você está com problema de dor muscular, dor articular, está relacionado com inflamação, está relacionado com baixo fluxo sanguíneo nas regiões. Porque em algum momento para trás você se sentiu impotente, você se sentiu desvalorizado. E quando vem a dor é o momento que você começa a resolver aquilo, o seu corpo vai regenerar todo esse processo. Como que a gente começa a resolver então esse problema do ser, das dores? Educação. Olha essa frase para fechar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Aí a gente ressignifica o que é curar.
esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Imprevidência, gente. Quando eu vou dormir tarde, não cuido da minha saúde, quando eu não dedico para me alimentar bem, quando eu não me movimento, seja com exercício físico, seja para limpar a casa, seja para brincar com os filhos, porque tudo isso é se movimentar. Imprudência, imprevidência de você para com a sua saúde. Você muitas das vezes não consegue resolver isso por apenas problemas de educação. E Tamires, então não adianta nada conhecimento técnico? Adianta, mas o que você faz com ele? Essas são as características dos profissionais do futuro, visualizadas lá pelo pessoal do Vale do Silício. Os profissionais do futuro que vão se dar bem são aqueles que sabem desaprender, que sabem aprender a desaprender para poder reaprender sempre. Pegue o conhecimento que você tem e olhe de outro prisma para ele. Primeira aula, aqui o óculos, estava eu de óculos, para que a gente trouxesse a forma leve, metafórica desse novo olhar. Coloque um novo olhar sobre todo o conhecimento científico que você tem, porque você pode estar com dificuldade de colocá-lo em prática, só porque é um problema de educação, de focar apenas em um aspecto. As nossas escolas até hoje focaram muito no processo de ensino. Dificilmente, poucas foram aquelas que vincularam com a aprendizagem. Aí hoje se fala de processo ensino-aprendizagem. Não adianta você só oferecer um conteúdo, você tem que ter estratégias e se certificar de que a pessoa realmente aprendeu. Será que você realmente aprendeu? Ou será que nós não estamos num constante aprendizado? Constante aprendizado de tudo na vida. E é isso! Assim que a gente finaliza a aula de hoje, o estudo de hoje, no terceiro capítulo. Eu sempre tenho que me certificar se estou no lugar certo, porque como tem aula introdutória, terceiro capítulo, problema do ser, próximo capítulo, tá bem interessante com relação a personalidade integral. É como se a gente pegasse o problema do ser e aprofundasse. Tá show. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você entendeu da parte introdutória aqui, de tudo que eu estava arrumando com o tema do capítulo, problema do ser. Toda aula eu faço essa caracterização. Curta o vídeo, curta o canal, coloca o sininho lá para te notificar e comente, porque é assim que a gente vai divulgando isso para mais pessoas de uma forma gratuita. É uma divulgação gratuita que faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom e possa ser divulgado. Se você achar que não é um conteúdo bom, sem problemas, não precisa curtir nem comentar, mas saiba que o seu comentário aqui de crítica vai ajudar a alavancar o vídeo, porque é um comentário a mais. Então, fica a seu critério, se você quer comentar, se você quer curtir, mas se você quer ajudar a divulgar, curta o canal, curta o vídeo, comente e, além disso, compartilhe para mais pessoas, manda pelo WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilhe em mais lugares para a gente fazer isso chegar para mais pessoas. Até a próxima aula!